abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos que nos assistem. Eu desejo, com a graça de Deus, falar algo que está em meu coração nesta oportunidade, chamando a nossa atenção para uma porção das Escrituras que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. A Bíblia diz: nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. E indo, eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração para crerem em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Então, vamos falar um pouco, baseado nesta escritura que lemos, e dando um título, como nos pregou o profeta que Deus enviou para esse tempo, a mensagem: quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Vemos que Jesus precisou abrir os olhos desses dois homens para reconhecer que aquele que caminhava com eles era o próprio Cristo que havia ressuscitado. Eles não tinham problema de visão, eles enxergavam muito bem, naturalmente falando, mas o entendimento estava fechado, por isso eles não podiam compreender as Escrituras. Foi necessário Jesus abrir o entendimento para que eles
pudessem reconhecer. A mesma coisa acontece com muitas pessoas. Sabemos que Deus é quem tem que abrir o entendimento de uma pessoa para que então reconheça que a Bíblia é a verdade, para que reconheça as verdades contidas na Bíblia Sagrada. Isso simplesmente não vem, como diz, por estudar. Não, é uma revelação que Deus dá à pessoa. Nós encontramos na Bíblia, em São Mateus capítulo 16, a confissão de Pedro, a partir do versículo 13, a Bíblia diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Veja que é Deus, foi Deus quem revelou a Pedro para que ele pudesse categoricamente afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem essa revelação, é difícil a pessoa reconhecer. É impossível uma pessoa ver. Precisa-se inteiramente de Deus para que esta possa realmente compreender as Escrituras. Por mais que você tente mostrar, por mais que você se esforce e leia e mostre por dentro da Bíblia certas coisas, mesmo assim as pessoas insistem em seguir o seu caminho, fazer do seu próprio jeito, se Deus não abrir o entendimento deste homem, desta mulher. Nós sabemos que isso é uma obra inteiramente divina. Mas sabemos que os olhos naturais desses dois homens, podemos ver isso, estavam bem abertos, mas o entendimento estava fechado. Por isso, olhamos no versículo 31, a Bíblia diz: os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas no verso 16, você observe que a Bíblia diz: os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então veja que estava como que fechado o entendimento. Não era a visão natural. Podiam ver muito bem, naturalmente falando. Assim como muitas pessoas, com os olhos naturais, conseguem ver de uma maneira muito clara as coisas, mas o entendimento para com as coisas espirituais está fechado. Por isso, não muda seu comportamento, não consegue ver. E a Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6, então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é através do Espírito que vem a revelação ao coração de uma pessoa. Não é por eu pregar,
não é por uma pessoa, por um pastor mostrar, ou por um pregador apontar as escrituras para uma pessoa, que essa pessoa vai crer, mas Deus precisa revelar as verdades da Bíblia a uma pessoa para que ela então possa crer. Deus precisa abrir os olhos. E o que nós, como cristãos, devemos fazer, nós que desejamos tanto ver nossos familiares, nossos amigos caminhando nesse bom caminho do Senhor. Mas você mostra, você prega, você apresenta a verdade, você convida para vir aos cultos, a pessoa até ouve, mas não toma uma decisão, não consegue reconhecer que este é o caminho da salvação, não consegue reconhecer que só em Jesus ele alcançará a vida eterna. Ela não consegue reconhecer que só existe uma verdade, só existe um caminho. E Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas por que não reconhecem? Porque os olhos estão como que fechados para assim compreender as Escrituras. Não consegue compreender. Nós devemos orar por tais pessoas, como fez Eliseu. Nós observamos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, quando os sírios sitiam ali, se aproximam de Eliseu, e o moço de Eliseu ficou apavorado. E a Bíblia diz, ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com seus oficiais, disse, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel, não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais, ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei, ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo, está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite cercar a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou, aí, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, pois são os que estão conosco, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, ó Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. Observe que o moço de Eliseu não tinha problema de visão. Naturalmente falando, ele viu os exércitos, o exército da Síria, ele viu os cavalos, ele enxergava muito bem, naturalmente falando, mas ele não conseguia ver o sobrenatural. É o que acontece com muitas pessoas. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. E Deus precisa abrir os olhos para que então a pessoa possa compreender, possa ver. E o que devemos fazer? Devemos fazer nós que, pela graça de Deus,
temos recebido a revelação da palavra, nós devemos orar, não orar com aquele espírito arrogante, não, mas orar pedindo que Deus seja misericordioso, que Deus abra o entendimento dessa pessoa, que Deus possa fazer com que ela compreenda a verdade desse dia. Você, irmã, que tem seu marido que não é um cristão, ou vice-versa, você, irmão, que tem sua esposa que ainda não é cristão, faça o que Eliseu fez, ore a Deus, peça para que Deus abra os olhos para a verdade, para a palavra, para que ele veja que o batismo bíblico é verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele possa ver que é necessário se arrepender, que ela possa ver que é necessário se arrepender dos seus pecados, ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. É necessário Deus fazer esta obra. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, como cristãos, como pessoas que têm alcançado os favores de Deus, têm recebido de Deus essa revelação, nós devemos orar, pedir que Deus abra o entendimento dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Os pais devam orar pelos filhos que ainda não decidiram por Cristo. Os filhos devam orar pelos pais que ainda não decidiram por Cristo. E assim nós vamos ter muitos resultados positivos. Nós vamos alcançar muitas almas por meio da oração, depois de testificarmos de Cristo para este e para esta, e não vermos resultados. Vamos orar, porque talvez a pessoa que gostaria, mas não consegue compreender, não consegue ver de uma maneira clara, então não decide. Mas quando Deus abre o entendimento, não há o que segure tal pessoa. Que você possa fazer isso. Você mesmo que tem estudado a Bíblia, que tem examinado as Escrituras, mas não tem tido a revelação, a compreensão, comece a orar. Senhor Deus, abra o meu entendimento para que eu possa compreender. Abra, eu não quero me perder. Eu não quero fazer o que é contrário à tua palavra. Eu quero fazer o que é certo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor trate comigo. Abra os meus olhos. Revele a tua verdade para mim e para os meus. É isso que devemos fazer. Quando seus olhos foram abertos, então eles o reconheceram. Que assim possa ser contigo, que assim possa ser com cada um que ainda não teve seus olhos abertos para reconhecer Cristo como a única via de escape, como o único meio de salvação. Faça isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me assiste. Ore a Deus, faça como Eliseu, peça para que Deus abra os teus olhos ou abra os olhos daqueles que você tanto gostaria de ver eles caminhando contigo neste caminho, servindo a Deus nesta mensagem. Deus te abençoe. Esse é o desejo.